O Rodrigo Vessone foi no podcast e revelou bastidores do Mundial de Clubes de 2012 e falou a reação do Galvão Bueno, que foi algo inesperado. Vamos dar uma olhada. Pô, essa invasão também no Japão foi impressionante. Corintianos do mundo todo, eu tava né, lá, se deslocaram. Cara, fiquei, tava fiquei lá? 18 dias lá, foi um negócio... Cara, Acho eu que vou deve ter falar, sido o dia foi um da sua negócio vida. tão... foi a maior cobertura da minha vida, assim, uma disparada, Né? uns 18 Tá pelo dias, lance. assim. Eu tava pelo lance, eu fui com o time daqui, fui de São Paulo já no avião do time, então já foi aquela loucura lá no aeroporto e tal. E aí a gente foi no embarque, eu tava dentro do avião, a gente parou em Dubai, ficou um dia e meio pra adaptação de fuso horário dos jogadores, fiquei no hotel do Corinthians, a gente chegou no Japão, voltei via Alemanha, Frankfurt, São Paulo também, Caramba. com o time. Cara, foi uma cobertura muito legal, a imprensa tava numa cobertura muito animal, cara. Cara, foi o Galvão Bueno, Milton Leite, as empresas mandaram narradores. A gente tem uma foto famosa que a gente tira num treino de véspera ou de antivéspera. Cara, devia ter, sei lá, 40, 50 profissionais de imprensa cobrindo o Corinthians. Caraca. Eu sou sincero, eu acho que nem a torcida do Corinthians faz mais aquilo. Porque o contexto... Não vai existir um contexto talvez parecido. Qual era o contexto que eu quero dizer? A economia do país estava muito melhor do que é hoje. Pô, bem melhor. A gente estava numa situação financeira muito melhor, então o povo tinha mais dinheiro. O dólar, cara, era muito mais baixo. Eu sei de corintianos que gastaram 8, 9 mil. Meu amigo, pra você ir pra Guayaquil, você tá gastando aí... Tá, 19. mais. Já tá 19. 19 mil. Pra ir pra Guayaquil. Teve corintiano que foi pro Japão por 9, porque Pô, mas o corintiano é louco. Eu acho que mesmo em qualquer momento do mundo, assim, o corintiano vai no Japão, na Coreia, onde for, o corintiano vai firme ainda. o dólar era uma outra situação anteriormente. Você tinha aquela coisa da primeira vez. Então, muita gente se desesperou porque queria ver o Corinthians no Japão a primeira vez, papapá. Você já não vai ter mais isso. Outra coisa, você tinha 6 meses para se organizar. A final foi 4 de julho, da Liberta. Hoje, o Flamengo é campeão da Libertadores, meu amigo. Você tem, às vezes... Quanto foi para aquela vez? Você teve 1 mês e meio, 2 meses? O de Lima, Doha tava marcado pra... Foi em janeiro, né? Foi dezembro ainda. Então, Dezembro, cara. Esse ano que pode ter um efeito diferente. Por causa da porque Copa, né? Na Copa e vai ser, parece que vai ser em Miami. Bateram o martelo que vai ser em Miami, mais No ano que perto, vem, né? E em fevereiro. Então, Você tem um tempinho na teoria ali e tal. Ou seja, você tem um contexto que você talvez não vai ter mais. Exatamente. E, cara, e era corintianos. Tem um negócio que é muito legal, cara, que é assim, que eu sempre passo isso aqui. Aquela vez, meio que ela mostra um pouco o que é o Corinthians, cara. E no intervalo do jogo, a FIFA ficou tão impressionada na decisão tal, ela tinha uma câmera aérea lá, um cabo que passava, e ela começou a rodar pelo estádio. E a torcida do Corinthians, as organizadas ficaram atrás do gol, só que o restante da torcida se espalhou pelo estádio todo. E aí você, cara, levou a sua faixa do seu bairro, da sua cidade, do seu estado ou da sua organizada. E aquilo se espalhou e era muito lindo. Quem olha, bate no Google aí pra ver depois, essas faixas, era assim, ó. Tava assim, Fiel Curitiba. Aí do lado vinha Fiel Capão Redondo. Ou seja, os caras de Curitiba, num do bairro da Zona Leste de São Paulo, se encontraram e colocaram a faixa. Aí tava Fiel Sydney do lado, os caras vieram da Austrália. Isso é o Corinthians, muito Corinthians, cara. Então, você juntou bairros, cidades, países, cara, espalhando aquele povo todo que vieram de várias partes. Cara, teve gente que foi via Estados Unidos, via Alemanha, via França. Cada um veio de um ponto do mundo pra juntar aquela galera toda, assim. Então foi um negócio espetacular, cara. Pra ver que tem corintiano em toda parte do mundo. Então é impossível o Corinthians chegar num Mundial de Clubes novamente, na final do Mundial, e não lotar o estádio. Independente de que for, vai ter corintiano e vai lotar o estádio. 30 mil, 25, eu não sei, cara, mas foi... tem uma história que é legal também, o Galvão Bueno, cara, o Galvão tava lá, e teve uma noite, ele chegou no hotel, sei lá, era 1h30, 2h da manhã, eu tinha tomado uns Bueno Aires. Como chama aquela? Saque, né? Saque. Tomou um saquezinho. Aí ele vai chegando no hotel, no lobby e tal, e aí os corintianos foram lá, pediram, Galvão, tira uma foto, isso aqui e tal. Aí ele para assim, olha, sei lá se ele vai lembrar um dia dessa história, ele para, meu... Da onde vocês estão saindo? Da onde vocês estão surgindo? Olha a hora que vocês estão fazendo aqui. Caraca. Acho que era o fuso atrapalhando os torcedores. Eu não consigo ir dormir e tal. E aí você desce, fica no lobby ali.
E ele, quando ele achou, falou, vou chegar no comecinho da madrugada, não vai ter ninguém, vou chegar em paz. E os caras, tira uma foto, não sei o quê. Ô, de onde vocês estão surgindo? De onde vocês estão saindo? Porque aquilo era impressionante. Você ia num restaurante em Tóquio, aonde você ia, tinha gente, cara. Tem um cara que participou das principais coberturas. Várias coberturas e tal. E ele fala com o maior carinho, o PVC também tava lá. Pô, deve ser algo surpreendente pra ele, porque ele provavelmente não devia ter imaginado que ia ter tanto corintianos lá. Como a maioria dos comentaristas que foram não deve ter imaginado isso. O PVC, o Plihal, nem torce pro Corinthians. Cara, impressionados. O PVC viralizou um vídeo até hoje dele, do Plihal, falando, cara, 25 mil é a média de público do Corinthians no Pacaembu, e aonde a gente vai? E o Plihal falou, eu tive aqui com o Santos, tive com o São Paulo, eu não vi nada parecido e tal. Então, realmente, cara, foi algo histórico que, repito, eu acho que nem o Corinthians consegue fazer de novo por aquele contexto que eu falei. Tem alguma história de baixo? Pô, isso eu não concordo. Eu acho que em qualquer período, qualquer momento, o corintiano vai apoiar em qualquer lugar do mundo e vai lotar o estádio, qualquer estádio que for. Bastidores dessa conquista, assim, cara, que você se lembra de jogador, não sei. Cara, assim. é assim, tem uma história de torcedor que eu acho que é legal, cara, contar assim, porque tem um torcedor, ele mora em Salvador, e ele tem ali, eu posso estar errando o nome da doença que ele tem, ou a situação dele, mas eu vou falar tetraplégico, mas eu posso estar ali num termo diferente e errado. E aí eu soube da história dele, ele fez São Paulo, Nova York, Salvador, São Paulo, Nova York, e Narita, no Japão. Caraca. E ele, com a dificuldade que ele tinha, cara, ele, em determinado momento, ele precisava esticar as costas dele. Por conta, começava a queimar as costas dele e tal, e ele foi levado pela irmã e pelo pai. E aí, na companhia aérea, acho que São Paulo, Nova York, eu acho, e aquilo começa a incomodar ele. Ele estava sentado ali e tal, e aí a família conta que pediram, falou, ó, a gente foi lá na primeira classe, tem lugar lá, será que ele não pode deitar um pouco ali, só pra ele esticar as costas dele e tal, que tava queimando as costas dele. E aí a aeromoça falou, não pode, só quem pagou, aquela coisa toda, no mesmo lugar tinha um lugar vago. Né? E aí, acho que a família dele fez ele deitar, cara, no corredor até do avião, pra ele poder esticar um pouco as costas de tanta dor que ele tava sentindo. E aí, eu fui até Tóquio, fiz questão, eu tava com o time em Yokohama e tal, peguei o trem-bala, fui até pra falar com ele, entrevistar a família dele, porque eu achei uma história, pô, o cara saiu daqui com toda a dificuldade, toda a limitação que ele tem, e ele fez questão de ir lá com a irmã e com a mãe, tudo bem, uma estrutura ali montada com a irmã e com o pai, tudo, pra levá-lo. Então, assim, é esse tipo de sacrifício, muitas vezes não foi nem só financeiro, mas que mostra um pouco aí do que foi aquele dia, da emoção de estar ali. E aí, cara, o time ainda ganha, é campeão, contra um campeão europeu e tudo mais. Foi a cereja do bolo ali, cara. Foi o último sul-americano campeão do Mundial de Clubes. Então, realmente foi algo ali inesquecível, cara, que eu repito, eu acho que não acontece mais nem com o Corinthians, cara. Até porque o estádio de Yokohama era imenso, né? 65 mil cabia, cara. Depois a FIFA foi marcando mundiais pra Catar, pra mundo árabe, que os estádios são pequenos, São né? pequenos. Esse ano parece que, se confirmar o Miami mesmo, é pra aquele estádio do Hard Rock, que é imenso, onde tem Fórmula 1, tem Super Bowl, né? É um estádio grande pra caramba. Enfim, rapaziada, pra mim, eu acho que realmente o Corinthians chegando em finais de Mundial, jogando contra times europeus, fora do Brasil, os corintianos vão. E em qualquer período da história do futebol, pra mim, daqui 50 anos, 30 anos, sempre vai ter corintiano, porque os corintianos sempre vão ser essa torcida realmente maluca. Mas aí comenta a sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!